Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Produção de rações e manejo alimentar na cassinicultura, elos de uma mesma corrente. Este artigo é do Dr. Albert Tacon. Atualmente ele é proprietário da Aquahana LCC, que fica no Havaí. Este artigo ele foi publicado na GAA em 2002. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre formulação e composição de ingredientes e nutrientes das rações. Em seguida, processo de fabricação e características físicas das rações. Após isso, transporte e armazenagem das rações. 5. Manejo alimentar dos camarões. 6. Qualidade da água, do solo e do alimento natural disponível nos viveiros. 7. Conclusões e 8. Considerações finais, certo? Vamos para a introdução deste trabalho. Vamos olhar aqui. Uma das prioridades dos produtores de camarão é a diminuição dos custos de produção, para, com isso, alcançar maior sustentabilidade econômica. Como a maior parte dos custos operacionais da cassinicultura se deve à aquisição de rações balanceadas, a formulação e fabricação da ração, assim como o manejo alimentar na fazenda, tem papel fundamental para a viabilidade econômica dessa atividade. O desafio dos produtores de camarão é grande porque o preço de venda do camarão é regulado pelo mercado, ou seja, não está sob controle dos produtores. De igual modo, o preço das rações, eles são definidos pelos fabricantes. Atualmente tem havido significativa elevação nos preços das rações balanceadas para a cassinicultura por conta dos seguidos aumentos nos preços dos insumos. As fábricas de ração têm tido dificuldade para elaborar produtos mais econômicos, sem perder a qualidade, dentro desse cenário de elevação nos preços das matérias-primas. Existem 5 fatores chaves que determinam a eficiência zootécnica e econômica das rações balanceadas para camarão. 1. Formulação e composição de ingredientes e de nutrientes das rações. 2. Processo de fabricação e características físicas das rações. 3. Transporte e armazenagem das rações. 4. Manejo alimentar dos camarões. E 5. Qualidade da água, do solo e do alimento disponível no viveiro. Então a gente tem aqui nessa imagem uma ilustração dos 5 elos que compõem a cadeia produtiva, pensando aí desde a formulação e fabricação da ração até o manejo alimentar e o monitoramento e correção da qualidade da água e do solo na fazenda. Cada uma dessas etapas é um elo do processo produtivo, portanto, fazem parte de uma mesma corrente que claramente mostra se um desses elos estiver fraco a ponto de romper, todo o processo produtivo desmorona, ou seja, o fracasso compreende ou atinge desde os fabricantes de ração até os produtores de camarão. Por isso deve-se atentar que trata-se de uma cadeia produtiva em que todos são corresponsáveis. A gente vai, portanto, discutir agora cada uma dessas etapas, dessas fases do processo produtivo, destacando algumas características fundamentais de cada uma delas, certo? Vamos então agora para o primeiro elo dessa corrente, que é justamente
formulação e composição de ingredientes e nutrientes das rações. O primeiro fator-chave que deve ser considerado para se produzir rações de qualidade é a correta escolha dos ingredientes das rações, isso feito na fábrica. A mistura dos ingredientes selecionados para compor a ração deve apresentar um perfil de nutrientes disponíveis que atenda às exigências nutricionais da espécie-alvo em determinado sistema de cultivo. Lamentavelmente, ainda existe pouca informação disponível sobre as exigências nutricionais do camarão marinho criado em condições comerciais. Já tem muita informação, mas obtido em pesquisa dentro de laboratório, em centros de pesquisas, em condições altamente controladas. Nas condições comerciais na fazenda, ainda existe pouca informação sobre exigências nutricionais do camarão. Vamos seguir, vamos para o próximo elo dessa corrente, que é o processo de fabricação e características físicas das rações. O processo de fabricação ou manufatura das rações para camarão inclui várias etapas, sendo as principais as seguintes: 1. Moagem de ingredientes. 2. Pré-condicionamento da mistura. 3. Peletização ou extrusão. 4. Pós-condicionamento da ração ou top dressing. 5. Secagem. 6. Ensaque e armazenamento para comercialização. As características físicas mais importantes das rações balanceadas para camarão são as seguintes: diâmetro ou tamanho de partícula, a forma, se esférica ou cilíndrica, textura ou porosidade, densidade, isto é, se são grânulos flutuantes de afundamento rápido ou de afundamento lento, cor, e hidroestabilidade, isto é, percentual de ração perdido por lixiviação para a água após determinado tempo, certo? Em seguida, nós temos a etapa que trata do transporte e armazenagem das rações. O transporte da ração da fábrica até a fazenda não deve alterar a qualidade do produto que saiu da fábrica. Como regra geral, deve-se buscar um meio de transporte que seja rápido e seguro, de forma a proteger a ração da ação do sol, chuvas, temperatura e umidade. As condições de armazenagem da ração na fazenda também são críticas para que se consiga preservar a qualidade do produto. É importante lembrar que se trata de um alimento perecível, a ração balanceada, que possui um tempo máximo aceitável de armazenamento, tempo esse indicado pela data de validade do produto. Aliás, a data de validade da ração indicada no rótulo somente pode ser considerada ainda correta para quando se observou as condições corretas de armazenagem. Se a ração foi incorretamente armazenada, aquela data de validade perde o sentido. O mesmo cuidado que se deu à ração durante o transporte, protegendo-a do sol, da chuva, temperaturas elevadas e umidade, deve ser mantido dentro da fazenda até o momento de uso da ração. Vamos agora falar sobre a próxima etapa, o elo dessa cadeia produtiva, que é o ponto 5 aqui, manejo alimentar dos camarões. O método de ofertar ração aos camarões pode ser manual, isto é, a lanço ou com o uso de bandejas, ou pode ser automatizado, isto é, com o uso de alimentadores automáticos convencionais ou inteligentes. A taxa e frequência alimentar se referem à quantidade diária de ração fornecida aos animais e ao número de tratos ou refeições ao dia, respectivamente. Em geral, as taxas de racionamento são obtidas em tabelas alimentares que são fornecidas pelos próprios fabricantes de ração.
Entretanto, é importante que se faça o ajuste das taxas recomendadas em função da qualidade da água e do comportamento alimentar dos camarões, do apetite. As taxas de raçoamento são então alteradas periodicamente, de acordo com o crescimento dos camarões. Para que isso seja possível, amostras dos animais devem ser coletadas nos viveiros para a realização das biometrias. Essas coletas podem ser feitas com tarrafa ou com as próprias bandejas de alimentação. Temos agora o ponto 6. O ponto 6 trata da qualidade da água, do solo e do alimento natural disponível no viveiro. A qualidade da água dos tanques deve ser monitorada periodicamente para se assegurar de que estão presentes as melhores condições físico-químicas para o crescimento e saúde do camarão. Variáveis de qualidade de água, tais como temperatura, transparência, O2, pH, salinidade, alcalinidade, dureza, concentrações de amônio e nitrito merecem a atenção dos produtores. O método mais simples para recuperar a qualidade da água é a troca ou renovação da água do tanque. Para isso, deve-se dispor de água nova que tenha qualidade satisfatória, tanto do ponto de vista físico-químico como microbiológico. Outro ponto relevante é o tratamento dos efluentes dos tanques, antes da liberação dos mesmos na natureza ou reuso nos tanques de produção. Os sistemas semi-intensivos e intensivos de criação de camarão estão baseados no uso regular e muitas vezes contínuo de aeração mecânica da água. Protocolos de biossegurança devem ser observados pelo produtor para minimizar o aparecimento de doenças e a consequente ocorrência de mortalidades massivas de camarões. O produtor deve estimular o desenvolvimento do alimento natural nos viveiros, plâncton, bêntons, perifíton, tendo em vista que esses organismos são nutricionalmente ricos para o camarão. Para isso, o produtor deve ter conhecimentos básicos sobre os diferentes fertilizantes e regimes de fertilização da água recomendados para a aquicultura, certo? Vamos agora passar para as conclusões deste artigo. Vamos dar uma olhada aqui. O sucesso das rações e do manejo alimentar, o sucesso da produção das rações e do manejo alimentar na carcinicultura depende da correta realização ou cumprimento de todas as etapas do processo produtivo, que vai desde a correta escolha dos ingredientes até o arraçoamento preciso dos animais da fazenda. Como essas etapas estão interligadas, ou seja, são dependentes umas das outras ou interdependentes, o fracasso de uma delas tem como consequência o fracasso de todo o processo produtivo. Logo, todos os atores envolvidos na cadeia produtiva do camarão marinho, desde o pessoal da fábrica até o pessoal da fazenda, devem trabalhar de forma integrada e cooperativa, como uma verdadeira equipe de trabalho. Trabalhar junto, né? Jogar junto. Pessoal, este foi o artigo. Eu vou fazer agora algumas considerações para que a gente possa concluir aqui. De nada adiantaria a produção de uma ração nutricionalmente perfeita se o manejo alimentar empregado na fazenda for incorreto. Do mesmo modo, de nada adiantaria um manejo alimentar perfeito se a formulação e fabricação da ração forem incorretos. Logo, produtores de ração e produtores de camarão devem trabalhar de forma integrada e colaborativa para que se tenha sucesso nessa atividade. Uma sugestão para estreitar os laços profissionais entre fábricas de ração e fazendas de camarão
é a construção de áreas experimentais dentro das fazendas com o objetivo de testar novos produtos e práticas produtivas. Nessas áreas experimentais, as fábricas de ração realizariam testes dos seus produtos nas condições de água, solo e clima das fazendas. Com isso, as chances de se obter sucesso na replicação dos resultados obtidos em escala maior, essas chances aumentariam consideravelmente. As fábricas de ração poderiam, além disso, dar assessoria técnica aos produtores sobre a elaboração dos projetos de engenharia das áreas experimentais, assim como sobre linhas de financiamento bancário para obtenção de empréstimos. Finalmente, as fábricas de ração poderiam contribuir com os pequenos produtores na criação e no gerenciamento, administração de cooperativas de cassinicultores. Bom, pessoal, este foi o artigo do Dr. Albert Tacon. Espero que tenha sido interessante. Vou ficando por aqui, desejando paz e saúde a todos. Um abraço.